Você quer conquistar a banca do seu TCC já no resumo? Então veja o vídeo de hoje, porque nós vamos falar como impressionar a banca do seu TCC já no resumo do seu trabalho. É isso aí. Eu acho que assim, o resumo ele tanto pode impressionar para o bem quanto para o mal a banca. É um dos primeiros Isso, elementos que a gente lê quando está fazendo a leitura de um trabalho. Então, depois daqueles elementos pré-textuais, mais básicos, que nós também observamos, né? Você vai observar se foi feito um sumário bem feito, se a capa está nas normas, etc. Mas o texto mesmo, digamos, começa no resumo. E tem muita gente que eu acho que não dá o devido valor ao resumo, sendo que é o primeiro elemento que a banca lê. Ele tem uma série de características que devem ser contempladas para perfazer aquilo que se espera de um resumo. E, inclusive, se esse resumo for bem articulado, ele serve como base para a submissão desse trabalho a eventos científicos. exato. Mas aí, Lucas, a primeira coisa que eu gosto de pontuar quando nós vamos falar de como impressionar a banca do seu TCC a partir do resumo é o conceito de resumo. Porque uma coisa é o conceito de resumo de forma geral e outra coisa é o conceito de resumo acadêmico, acadêmico científico. Então, quando nós vamos buscar o conceito de resumo, se nós vamos buscar esse conceito no dicionário, aqui eu estou mencionando um exemplo do dicionário de La Real Academia Espanhola, esse dicionário vai colocar que o resumo é a ação ou efeito de resumir ou expor um assunto resumidamente. Não diz muita coisa, mas dá uma definição do que é o resumo. E se nós vamos trocar em miúdos realmente esse conceito de resumo, essa definição de resumo, desde um ponto de vista linguístico, textual, nós vamos ver que o resumo é um gênero textual que apresenta uma versão concisa de um texto mais extenso. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco essa definição dicionarizada de resumo e esse conceito de resumo com o qual nós trabalhamos de modo geral a partir da linguística, focando na linguística textual. Ótimo. É muito interessante, Eretusa, você ter começado por essa definição, porque nós lidamos no dia a dia com uma ideia de resumo. As pessoas lidam com essa ideia de resumo. Acho que especialmente a partir do contato na escola com a ideia de resumir. Resumir um capítulo, resumir um texto, resumir um ponto que você esteja estudando, seja para apresentar para o professor enquanto resumo, seja para você fazer, por exemplo, um resumo para estudar. Então, aqui já começam a aparecer pontos que nós temos que distinguir. Uma coisa é um resumo como um gênero acadêmico, um gênero textual, discursivo, acadêmico próprio, é ele por ele só, ele independente, quando a gente, por exemplo, fala assim, faça um resumo, ou você submete um resumo a um artigo, a um evento científico. Uma outra questão é quando esse resumo ele integra um outro gênero textual, discursivo, acadêmico, como, por exemplo, o resumo do TCC, o resumo da tese, o resumo da dissertação de mestrado, o resumo de um projeto científico. Então, são aspectos diferentes que precisam ser considerados. Se aquele resumo ele é parte de um gênero discursivo textual maior, ou se ele tem autonomia, se é somente ele, se ele está separado. E aí você começa com a questão de que nós lidamos no dia a dia com a ideia de resumir, mas na esfera acadêmica, no universo acadêmico, na universidade, há entendido tanto a elaboração de resumos para a universidade, resumos para eventos científicos, ou resumos que integram gêneros textuais discursivos da universidade, gêneros textuais discursivos acadêmicos, existem critérios, elementos mínimos que precisam estar presentes naquele resumo. Porque no universo escolar, antes da universidade, muitas vezes nós falamos de resumo, mas de uma maneira bastante genérica. Resumir é você selecionar as principais informações e
elencá-las, às vezes em tópicos, às vezes num texto corrido, mas enfim, não existe muito uma sistematização do que tem que constar naquele resumo. Já no universo acadêmico, existem pontos fundamentais que devem estar presentes no resumo e que serão avaliados pela banca. Então, né, só para começarmos aí a nossa discussão, é muito comum em resumos que integram, por exemplo, o TCC, esses resumos que integram outros gêneros discursivos, textuais, um resumo que integre um TCC, um resumo que integre uma dissertação de mestrado, um resumo que integre uma tese de doutorado. É muito comum que nesse resumo, por exemplo, não apareçam os resultados a que se chegou durante aquela pesquisa. Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o resumo ele tem que ser uma coisa quase como uma sinopse, uma resenha de filme, que você não pode contar o que chegou, o final, você tem que guardar para si, não pode dar o spoiler. Não tem nada disso. No universo acadêmico, os resultados, obviamente de maneira resumida, como você colocou, eles têm que estar presentes. Porque eu vou decidir se eu vou ler aquele trabalho ou não, se ali, já no resumo, é dito, de alguma maneira, a que resultados se chegou naquela pesquisa. E muitas vezes, acho que tem um senso comum aí dos alunos de que mas eu não posso colocar os resultados já no resumo, né? Eu tenho que deixar o meu leitor instigado. No gênero acadêmico não existe isso, pelo contrário, ele vai ler a sua tese, a sua dissertação de mestrado, o seu TCC, justamente para entender como você chegou àqueles resultados. E aí é interessante você pontuar isso, Lucas, porque essa norma do resumo, e especificamente o resumo acadêmico científico, ela foi atualizada recentemente pela ABNT, e nós vamos colocar aqui o que é que a ABNT fala sobre o conceito de resumo e como deve ser esse formato do resumo que deve figurar no TCC ou em outros gêneros textuais acadêmicos científicos. Outro ponto que é importante destacar é se eu sei o que é o resumo de forma geral, que é colocar as ideias principais de um texto. Mas eu preciso saber qual é o objetivo de um resumo. Porque, assim, tudo bem que eu sei o sentido dicionarizado do resumo, o que significa resumo, o que significa resumir, mas qual o objetivo desse resumo? E aí, quando nós vamos procurar objetivos de resumo, nós vamos ver que um dos principais objetivos do resumo é apresentar uma visão clara e concisa de um determinado conteúdo em poucas palavras. Eu não sei se você já viu alguns resumos de texto que chegam a ser parecidos com a extensão do próprio texto original. E aí também essa é outra questão que muitas pessoas, quando se deparam com o resumo, elas enfrentam. Por quê? Quando eu não sei o que é um resumo, quando eu não sei qual é o objetivo do resumo, que é apresentar uma visão clara e concisa de um determinado conteúdo em poucas palavras, eu posso me perder. E eu já vi resumos que chegavam a ter quase a mesma extensão do texto original e que não apresentavam as informações de forma clara e concisa. Eu não sei se você já se deparou com esse tipo de resumo. Já me deparei com alguns resumos não tão extensos como esse que você relata, mas relativamente extensos. Mas eu acho que em muitos resumos, talvez mais do que a metade, né? Infelizmente, os elementos mínimos não estão presentes. Então, é aquilo que nós falamos, por exemplo, nosso conteúdo, isso que nós conversamos aqui, serve para quem está pensando em elaborar o seu TCC, mas serve também para aquela pessoa que está elaborando a sua tese, aquela pessoa que está elaborando sua dissertação de mestrado, aquele pesquisador, às vezes, que já está dentro da universidade, vai submeter um projeto de pesquisa e que não traz o resumo de maneira adequada. É impressionante isso, mas acontece. Então, às vezes, né, passou ali já no TCC algo que não era exatamente
um resumo do ponto de vista da normatização e daquilo que se espera na universidade. Talvez porque a banca não tenha dado tanta atenção ao resumo, talvez porque a banca tenha se atentado a outras questões, mas isso é ruim porque aquele sujeito, aquele estudante, aquele pesquisador, ele vai levando essa ideia de resumo para a vida toda. E isso vai gerando uma série de dificuldades. Então, às vezes você tem um pesquisador que já é professor universitário, que ele submete um resumo para um evento científico, esse resumo é negado. E ele fica bravo, porque ele fala assim: mas eu já sou professor, eu já sou pesquisador, eu já tenho publicações. Sim, mas ele não se atentou para os requisitos, para os elementos que compõem o resumo, que tem que estar no resumo. E às vezes também, né, esse mesmo professor universitário, ele quer submeter um projeto de pesquisa para um órgão de fomento de pesquisa, como o CNPq, aqui em São Paulo a FAPESP, aí no Rio Grande do Norte a FAPERN, em outros estados, os diferentes órgãos de fomento à pesquisa, e ele tem, às vezes, o seu projeto negado, ou vem lá uma observação de que o resumo não contempla os elementos, que o resumo não está adequado. Inclusive, quando nós recebemos, como professores universitários, artigos de revistas científicas para que nós avaliemos esses artigos científicos, uma das questões que está presente, se não em todas, em praticamente todas as revistas, pelo menos das quais eu elaboro parecer, é: o resumo está adequado ao trabalho? Porque o resumo é algo muito importante. Ele é, digamos, a carta convite ao texto. É aquele elemento que eu vou ler para decidir se eu vou, de fato, empreender a leitura daquele texto. Então, ele é muito importante. Eu vejo que as pessoas se perdem muito, muito no resumo. Às vezes elas colocam coisas no resumo que não aparecem no texto. Às vezes elas começam o resumo parecendo uma espécie de introdução ao trabalho e param no meio, porque daí já chegou um limite de palavras tal. Enfim, então existem muitos problemas, existe uma série de problemas que precisam ser observados para que você elabore um resumo, porque isso vai facilitar a sua vida tanto na elaboração do TCC quanto no seu progresso acadêmico. Porque muita gente acha, né, eu entendo, que eu quero fazer o TCC para me livrar disso, né? Então já começa uma relação ruim por aí, né? Você, vou fazer aquilo para me livrar. A meu ver, é uma coisa muito ruim para a sua vida você já lidar com o TCC dessa maneira. Talvez você devesse olhar para o TCC como uma oportunidade de crescimento acadêmico, de crescimento profissional. Porque aquela pessoa que elabora o TCC eu até diria com prazer, com gosto, que se dedica a elaborar o TCC, independentemente, inclusive, da nota que ela venha a tirar, da nota que a banca venha a atribuir para esse TCC, ela já vai ganhando uma autonomia tal que, no momento da vida que ela fala assim, vou fazer uma especialização, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, ela tem autonomia para saber assim, eu sei escrever academicamente, então, eu consigo submeter um projeto de pesquisa a um mestrado, a um doutorado, a uma especialização, e uma vez dentro dos programas de pós-graduação, eu consigo me desenvolver, consigo escrever um artigo científico, consigo escrever um relatório de pesquisa, consigo escrever a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado. Então, veja, são vários passos, e nós, inclusive, estamos dando isso, um passo a passo mesmo, de vários aspectos. Então, eu recomendo, por exemplo, meus alunos que eles assistam ao nosso conteúdo, porque eu acredito que é muito importante. Isso faz com que eles vão se desenvolvendo mesmo na escrita. E aí também, o que acontece? Muita gente vai falar assim, mas o meu orientador, ele já fala. Olha, sim, existem excelentes orientadores, mas muitas vezes nós, no trabalho de orientação, às vezes não temos tempo para ficar esmiuçando cada aspecto desses. Então, esse conteúdo que a gente coloca aqui no YouTube, ele é muito importante para os nossos alunos e também para quem nos acompanha, eu acredito, Eretusa. Exato. E é interessante essas pontuações que você faz sobre a importância do resumo como carta convite à leitura do trabalho íntegro, não é? O trabalho integral. E também essa questão de que muitas vezes
por desconhecimento de alguns aspectos, desse passo a passo que nós vamos colocar aqui, muitas pessoas altamente qualificadas reprovam resumos em congressos e eventos. E por que que isso acontece? Quais são os indícios que os nossos alunos, a partir do TCC, já podem estar atentos para evitar que isso aconteça e que eles ganhem essa autonomia? Porque, além do resumo ser essa carta convite, além dessa carta convite, digamos que o resumo ele é um ticket de entrada, de ingresso. Por quê? Porque se eu tenho uma autonomia com o resumo, se eu sei elaborar bem o resumo, eu vou ter o meu ingresso a eventos, a publicações que outras pessoas que não têm domínio desse gênero textual, acadêmico, científico, não terá ingresso. Terá as portas fechadas por simplesmente desconhecer o passo a passo que nós vamos colocar aqui. E aí, para essa questão, para evitar que o seu resumo do TCC ou de qualquer outro trabalho que você queira apresentar, dissertação ou tese de doutorado, seja reprovado em congresso, nós podemos apontar alguns indícios, falar de algumas causas que isso pode acontecer e propor soluções que são passo a passo, que eu devo seguir a partir do TCC, para que eu consiga elaborar resumos com propriedade que sirvam para conquistar a banca do meu TCC e, ao mesmo tempo, que eu tenha essa autonomia de aprovar o meu trabalho, ou as minhas pesquisas, ou os meus trabalhos em eventos científicos. E aí, quando nós vamos falar dos indícios que faz isso acontecer, essas reprovações, primeiro que muita gente não se atenta, e você já colocou isso anteriormente, para o que nós chamamos de superestrutura ou estrutura global do texto, do resumo como gênero textual. E isso é o próprio esqueleto do texto, a distribuição de informações, porque algumas informações precisam estar no resumo. Eu não sei se você já avaliou resumos para eventos e congressos. Por exemplo, quando eu participo de comissões científicas de eventos e congressos, tem informações que, se não estiverem presentes nos resumos, os resumos são reprovados. Às vezes são sugeridas algumas modificações para que o resumo seja aprovado, e ele é aprovado condicionalmente a essas melhorias, mas muitas vezes os resumos são diretamente reprovados. Sim, isso acontece muito, né, Eretusa? Assim, nesses eventos científicos, é isso que nós estamos falando, é impressionante, porque daí não se atém só a alunos de graduação. Isso, Existem ali resumos reprovados de alunos de pós-graduação e de professores universitários, porque eles não se atentaram para aqueles elementos mínimos. Então, a comissão científica do evento, ela recebe o resumo e ela faz, digamos assim, uma visada em termos de checklist. Tem isso, tem isso, tem isso. Ah, não tem, não tem, não tem. Então, ou reprova ou envia para o autor para que ele refaça. Quer dizer, ele vai ter mais tempo, vai perder o tempo dele para refazer aquilo. E também, por exemplo, aqui, mas em todas as universidades, muitas vezes nós temos assim editais gerais para a universidade para recebimento de projetos de iniciação científica e existe uma comissão para avaliar os resumos desses projetos de iniciação e muitos resumos, muitos projetos aí, por extensão, são negados porque já no resumo não se contemplam os elementos mínimos. Então, assim, como você veio dizendo, você tem que ficar atento para imaginar assim, será que eu lendo o meu resumo, meu próprio resumo, eu já estou vendo indícios de que ele vai ser reprovado, porque isso. esses indícios são muito claros, né? Para Uhum. quem pelo menos está olhando isso com mais atenção. E aí também eu já participei de algumas comissões científicas, e numa delas o que me chamou a atenção é que nós, avaliadores, não fazíamos essa checklist. Havia um software que simplesmente o avaliador olhava o que continha o resumo e respondia sim ou não para esse software. E no final o software elaborava o parecer do resumo, se era aprovado ou reprovado. Então eu penso que essa é uma tendência, né? Porque com essa onda de inteligência artificial, de usar a tecnologia para facilitar o trabalho, para otimizar os serviços humanos, essa é uma tendência.
Então, estar atentos a essas questões de esqueleto do texto, resumo como gênero textual e essa macroestrutura que nós chamamos é fundamental. O primeiro indício de que o seu resumo vai ser reprovado num evento científico. E aí, como você colocou, e aí é tão claro que o próprio aluno pode dizer: eu consigo ver esse indício de que meu resumo vai ser reprovado? E aí, o segundo indício que eu aponto é a questão da macroestrutura inadequada. O que é essa macroestrutura inadequada? É uma apresentação do tema inadequado, é um conteúdo inadequado ao gênero textual, são ideias mal apresentadas, e são argumentos e análise que às vezes não contemplam esse gênero textual acadêmico. E aí seria o segundo indício, essa questão da macroestrutura inadequada ao gênero textual. O que é que você sugere sobre esse segundo indício? Aqui, antes de falar sobre isso, Eritus, eu vou até voltar a um ponto que você falou e que eu acho fundamental, né? Nós estamos fazendo aqui essa série de podcasts, indicando, né, como trabalhar a escrita acadêmica. Pense bem, né? Um estudante de graduação ou mesmo de pós, se ele nos acompanha 1 hora por semana, que, na minha opinião, pelo menos, que ganhos ele não tem para facilitar a vida acadêmica dele. E aí você fala de um ponto muito interessante, que é o seguinte: nós estamos dando esse passo a passo, mas o nosso passo a passo é para que você, que nos ouve, que nos assiste, ganhe autonomia. O que é autonomia? É você conseguir fazer em algum momento sem o nosso auxílio, sem o Isso, auxílio, inclusive, do seu orientador. Muita gente tem essa questão problemática com o orientador. Porque, isso. de fato, nós, como orientadores, muitas vezes nós fazemos sugestões para os nossos alunos nos textos, como melhorar, fazemos reuniões, discussões e vamos levando ele para uma melhora na escrita acadêmica, mas a ideia é que ele vá criando a autonomia dele e que em algum momento ele consiga elaborar os gêneros textuais acadêmicos livremente, sem a necessidade de uma intervenção. Então você falou, olha, nós estamos dando esse passo a passo. Se o aluno voltar e ele ler o resumo dele, ele vai conseguir perceber o que falta. Ele não vai precisar que o orientador olhe o resumo dele. Porque, inclusive, né, claro, tem aquela questão do ser humano. Às vezes o aluno deixa para enviar o resumo para o orientador às vésperas do evento científico. E aí, às vezes, o orientador não olha, não dá tempo, e aí vai aquele resumo daquele jeito. Ah, mas meu orientador não olhou. Mas você pode e deve, na minha opinião, fazer a primeira leitura do seu resumo e ver ali quais são esses elementos que faltam. Muito E aí, bem. você começa a falar das questões da macroestrutura. Sim, existem questões que devem estar ali e que você precisa observar. Será que você falou do tema? Né? É muito interessante isso, porque assim, nós estamos falando aqui do resumo do TCC, que tem que contemplar o TCC como um todo, gente. O resumo é resumir o todo, não é resumir parte. Então, porque às vezes você vai ler o resumo, que parece que o resumo ele falou da fundamentação teórica, da análise, mas ele esqueceu, por exemplo, de falar das conclusões, das considerações finais. Então, faltou uma parte, o resumo é o todo. O resumo é falar sobre. Ou então, às vezes, você lê um resumo de um TCC, o resumo fala da fundamentação teórica, mas não fala de quais dados vão ser analisados, do corpus, quais objetos são de pesquisa. Isso acontece muito. Então, o resumo é quase que uma exposição da fundamentação teórica. Vou analisar. Você não vai analisar, você já analisou. O resumo não vai analisar, você já analisou. Inclusive, nesse podcast, nós vamos falar quando deve ser elaborado o resumo. E aí, de certa forma, vai eliminar essa questão que você está colocando aqui. Como terceiro indício de que um resumo pode ser reprovado em eventos e ser um péssimo ingresso à apresentação do seu trabalho, é uma microestrutura inadequada. E essa parte da microestrutura, muitas pessoas prestam mais atenção a ela, que é o caso da questão gramatical, ortográfica, lexical e da própria organização sintática do texto. Então,
Normalmente, quando eu percebo que quando as pessoas vão falar de texto, revisão textual, eles se detêm mais à questão microestrutural do que as questões de estrutura global ou de macroestrutura, mas todas elas são importantes. Todas elas podem ser indícios de que o seu texto vai ser reprovado em algum evento ou em alguma seleção. Qual a sua opinião, qual a sua sugestão sobre esse terceiro indício? Vamos deixar bem claro para o nosso ouvinte, para quem nos ouve, para quem nos vê, o que nós estamos chamando aqui dessa microestrutura de uma maneira mais geral. Vamos dizer, o que é isso? É quando você olha ali no texto, geralmente as pessoas olham para isso em termos assim, o meu texto está certo, o meu texto está correto, é aquela ideia da gramática normativa. Então o Isso. aluno nos envia o texto e fala assim, não, mas o meu texto não tem um erro. E às vezes, por exemplo, numa dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a pessoa envia e fala assim, mas eu passei o meu texto por revisão. Sim, fez a revisão, como você está dizendo. Um dos aspectos da revisão, justamente, é essa questão mais micro, que é a linearidade do texto. O texto, né, palavra por palavra, se está seguindo ortografia, se fez as concordâncias, se segue uma regência. Só que isso não garante, por exemplo, que todos os aspectos que aquele resumo deveria contemplar estejam contemplados. Não tem um erro de grafia, não tem um erro de flexão verbal ou nominal, mas, por exemplo, não fala dos objetivos. Está faltando algo no seu TCC. Então, isso também é muito comum, não só no resumo, como na escrita acadêmica em geral. As pessoas acham que se aquilo está escrito de um ponto de vista gramatical mais correto ou totalmente correto do ponto de vista gramático, o texto está bom. Não, o texto não está bom ainda, porque faltam para ele aspectos que devem ser contemplados. Então, não que não seja importante, é relevante, é avaliado pela banca. Não estou falando aqui que a banca não vai olhar, a banca vai olhar, mas ela não vai olhar apenas para isso. Então, assim, às vezes o aluno fala assim, não só na nossa área, em outras áreas, né? Às vezes vem colegas comentar, porque eu submeti o meu texto à revisão e chegou lá e a banca ainda falou mal do meu texto. Mas é porque não era da questão da revisão, eram outros aspectos que faltavam, né? Então, assim, por exemplo, eu trabalhei já há muito tempo com revisão, e eu sempre falava isso para as pessoas, olha, o que eu estou garantindo aqui são aspectos técnicos, de gramática, de normalização, de normatização, mas o conteúdo, muitas vezes eu era incapaz de entender, porque era um conteúdo que não era da minha área. Então aí essas pessoas criam essa expectativa de que só essa questão mais linear, micro, ela vai garantir o sucesso acadêmico. Ela é imprescindível, mas ela não garante, não é suficiente, né? Isso. E aí, a partir disso, nós podemos ir para o quarto indício. O quarto indício de que você pode reprovar o seu resumo é a inadequação às normas da ABNT ou outra norma que seja adotada para esse resumo. Então, por mais que eu tenha toda a questão de estrutura global, macroestrutura, microestrutura perfeitas, se eu fujo essas normas ou da ABNT ou qualquer outra norma que o meu resumo precisa estar formatado sob essas normas, eu posso reprovar também o meu resumo. E aí, o que você pensa sobre isso, Lucas? No silêncio, né, digamos, no silêncio da lei, a gente usa as normas da BNT. Se o Congresso ou se a universidade já pediu a BNT, você vai seguir as normativas da BNT. E aí vai procurar especificamente a normativa da BNT que fala sobre resumo. Agora, se o evento, se a revista científica que você vai submeter um texto, ela não segue a BNT, ela segue as regras próprias, então você vai seguir as regras daquele evento científico ou daquela revista que você vai submeter o seu texto. Por exemplo, se você vai lá e vai submeter um artigo a um evento científico que ele aceita que o seu resumo, por exemplo, tenha 1.000 palavras. Não é comum, né? Mas vamos supor que ele aceite.
Tudo bem. Então, você pode fazer o seu resumo com 1.000 palavras para aquele evento. Porque, de repente, aquele evento ele está recebendo somente aquele resumo e aquela apresentação vai ser uma mesa redonda, eles querem ter mais profundidade do que vai ser discutido. Ok. Agora, não. O resumo, o evento científico calou sobre o resumo. A revista calou sobre a as indicações de como fazer o resumo. Você vai para a BNT. Aí você procura na BNT. Então, também tem revistas que, inclusive, em termos de resumo, elas cobram determinadas especificidades, em termos até das palavras-chave, como grafar. Você vai ter que estar sempre atento a isso. Mas a base da normatização são as regras da ABNT. O que a ABNT está indicando para que eu utilize no meu resumo. E aí, para fecharmos essa questão dos indícios que os nossos alunos podem identificar no próprio texto, de que esse texto poderá ser reprovado em eventos ou poderá ser mal visto pela banca, é a questão da formatação inadequada, fontes inadequadas, alinhamento do texto, espaçamento entre linhas, etc. Então, por mais que eu siga todos os passos que nós colocamos aqui anteriormente como indício, se eu falho nessa formatação, o meu resumo ele pode ser penalizado por isso, e isso vai depor contra o meu trabalho. O que é que você pensa sobre isso, Lucas? Ainda nem só no resumo, né? É um trabalho como um todo. Porque, assim, se nós formos seguir as normatizações da ABNT e às vezes das universidades, ou no caso dos eventos, das revistas, para, digamos assim, cada página do trabalho é um mergulho, cada mergulho é um flash. Porque às vezes você vai ter que fazer espaçamento simples, às vezes espaçamento em meio, às vezes espaçamento duplo, você tem que olhar a margem. Então são muitos aspectos técnicos. Se você se sente capaz de fazê-los, ótimo. Se você não se sente capaz de fazê-los, procure um profissional que faça adequadamente isso. Porque, de fato, é muito problemático, digamos assim, você receber um resumo para um evento científico, ou você ler um resumo que faz parte de um TCC ou de um artigo submetido a uma revista que não segue esses padrões mínimos. E, inclusive, parece que o resumo, ele é, assim, é um dos pontos principais em que nós vamos conseguir ver os problemas de formatação. Por quê? Geralmente é uma parte menos valorizada do trabalho. Agora só me falta fazer um resumo, aí a pessoa vai lá e faz de qualquer jeito. E aí, o que acontece muitas vezes? Eu discordo, mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa pega um pedaço do texto e joga no resumo. Bom, eu já sou contra, porque eu acho que você tem que fazer o resumo de uma maneira independente, com as ideias que você trouxe no texto, mas não pegar um fragmento do texto e colar. Geralmente fica muito ruim, mas tudo bem. E aí o que acontece? A pessoa pega daquele e cola no resumo e leva uma formatação toda errada. Um espaçamento de linhas, às vezes até o tamanho da letra, às vezes até a fonte, porque pega, por exemplo, o texto dessa pessoa, ela salvou a última versão do TCC dela em PDF. Isso é muito comum. Aí ela vai submeter o resumo para um artigo científico. Aí ela pega o resumo, ou partes do TCC, e joga num Word da vida para ela dar uma arrumada e mandar para o evento científico. O que acontece? Eu não sei por que mistérios da tecnologia, por exemplo, as aspas, se você cola do PDF no Word, ele as aspas desformatam. Então, eu como eterno revisor de texto, eu olho aquilo e já falo, esse texto aqui foi colado, e mal colado, além de tudo, né? Porque a pessoa não, pelo menos, foi lá e mudou a fonte. Então, às vezes você pegou sei lá, a fonte no seu TCC em PDF estava Times, aí você colou lá no Word, ela virou Calibre, ou Calibri. E aí, aquilo vai denunciar essa cola, né, do seu TCC, e também é um problema de formatação. Isso. E aí, é claro, nós colocamos aqui 5 indícios de que o nosso aluno ele pode reprovar o resumo em eventos científicos ou gerar uma má impressão para a banca do trabalho que vai avaliar o trabalho negativamente.
Mas aí nós podemos colocar o que é que causa isso. Quais são as causas para que nós possamos combatê-las? A primeira causa que nós podemos apontar é um letramento acadêmico insuficiente para a elaboração do resumo acadêmico. Por quê? Se o aluno nunca estudou o que é um resumo acadêmico científico, como elaborá-lo, realmente ele não tem como ter todos esses critérios na hora que ele precisa elaborar um resumo acadêmico científico. O que você pensa sobre isso? É toda aquela questão do, digamos, passo a passo da construção da nossa vivência acadêmica. Porque qualquer atividade do ser humano, eu acho que dificilmente ele vai conseguir realizar com excelência na primeira vez que ele faz. Então ele tem que ir olhando. Agora, claro, se eu já quero realizar bem, eu tenho que aprender primeiro. E às vezes aquela intuição que eu tenho do que seja resumir não vai dar certo. Mas se eu seguir já um modelo de sucesso que eu sei que dá certo, provavelmente, mesmo desde as minhas primeiras experiências, eu vou conseguir elaborar um bom resumo. Então, em termos do letramento acadêmico, especificamente quanto ao resumo, eu tenho que investir um tempo para estudar o que é um resumo. Porque eu não vou saber o que é um resumo sem ter primeiro, inicialmente, aprendido o que é um resumo. E claro, como nós vimos colocando desde o início, muita gente tem a ideia dicionarizada do que é um resumo, ou o que é um resumo de forma textual, de forma geral, mas o resumo acadêmico científico tem outro formato, tem outra estrutura. Então, se eu desconheço, essa vai ser uma das causas que vai me levar a cometer os 5 indícios que nós apresentamos anteriormente. A segunda causa seria a questão do desconhecimento da estrutura do resumo como um gênero textual acadêmico-científico. Então, se eu não conheço essa estrutura do resumo como gênero textual acadêmico-científico, eu vou, como você mesmo colocou, eu vou intuitivamente elaborar um resumo das ideias principais, muitas vezes copiando e colando partes do próprio texto, e realmente isso é problemático, né? Vai gerar todos os 5 indícios que nós apresentamos anteriormente. Qual a sua sugestão sobre essa segunda causa, Lucas? Não, eu acho que é justamente o que você está dizendo. Se a pessoa não parte já, digamos assim, de um modelo, de uma estrutura, do que ela precisa contemplar no resumo, ela fica perdida. Então, também não é uma crítica às pessoas, porque isso é comum. Eu não sei ainda elaborar aquele gênero discursivo acadêmico, ou eu não sei elaborar aquela parte que é o resumo do meu TCC. Como eu não sei elaborar, eu vou, como você bem colocou, Iretuso, partir da minha intuição. O que é resumar? É pegar as partes principais. E é justamente o que as pessoas fazem, elas vão pegando partes principais. E aí eu sempre acho interessante, assim, que às vezes até o resumo, isso é comum, né, de nós observarmos, o resumo muitas vezes ele quase que aparece novamente na introdução. Então, assim, a pessoa pega uma boa parte da introdução, que ela começa a falar sobre o trabalho, aí ela pega uns outros fragmentos e cria aquela coisa ali, né? Que em tese seria o resumo, mas que não é. Ou pelo menos não é um bom resumo. Aquilo ali é um compilado de informações, mas que não atende a todas as características que eu preciso contemplar para ser um bom resumo. E aí, o que nós podemos fazer para solucionar isso? É o passo a passo que nós vamos dar aqui para os nossos alunos, para que eles consigam elaborar resumos que conquistem a banca a partir do resumo e que impressionem essa banca, e além disso, que possam submeter ou ter essa autonomia acadêmica, científica, para submeter os seus resumos das suas pesquisas, dos seus estudos, do seu trabalho a eventos acadêmicos, científicos, e que esse resumo não seja reprovado. Então, aqui nós vamos para como solucionar essa questão de reprovação, de não elaborar um bom resumo, e o passo a passo que é importante seguir para que você consiga ter êxito no resumo, quer seja o resumo do TCC ou mesmo o resumo enviado para eventos científicos. A primeira solução que eu aponto aqui é a questão da formação sobre o gênero textual acadêmico resumo. Então, a primeira coisa e você já colocou isso, se eu quero preparar um resumo com propriedade, a primeira coisa que eu preciso fazer é estudar sobre esse resumo.
Sim, eu acho que muitas vezes as pessoas, também, novamente, não é criticando, mas elas têm a ideia de que eu não preciso aprender a fazer resumo, que é Que eu algo já sei sem natural. estudar, mas Exato, e não é assim. E aí é isso que acontece. Acontece uma série de problemas para essa pessoa. O resumo é mal avaliado, enquanto parte do TCC, o seu resumo ele é negado em um congresso científico, o seu resumo ele é mal avaliado quando você submete a sua pesquisa. Enfim, olha, eu me recordo aqui assim, né, aqueles causos, né, há muitos anos, eu participava como estudante de uma comissão científica de um congresso científico, um congresso grande da nossa área. E, enfim, na época, minha orientadora era presidente desse evento, então nós estávamos não avaliando, mas estávamos acompanhando as avaliações dos resumos. E ela, essa minha orientadora, é sempre muito correta, não diria nem rígida, muito correta em relação à avaliação dos resumos, e eram resumos que a gente chama cego, você não sabe de quem é o resumo. E o que isso. aconteceu? Ela enviou esses resumos para avaliação e houve resumos reprovados. E entre esses resumos reprovados, houve resumos de grandes figuras da área, de professores muito famosos, que Acontece. ficaram que ficaram muito irritados, que ficaram bravos pessoalmente com ela, como se fosse culpa dela, reprovação. E eu me lembro, inclusive, que daí, durante o evento, houve falas, né, na assembleia do evento, de pessoas, né, indignadas com essa reprova, como ele, como ela, esse professor tão famoso pode ter o seu resumo reprovado. Basta que nós olhemos mais objetivamente para os resumos e não para quem escreveu o resumo, que alguns resumos serão reprovados. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que o seu não seja um desses reprovados, porque isso vai te facilitar a vida, de maneira geral, seja no TCC, seja na continuidade de sua vida acadêmica. Isso. E aí a segunda solução que nós podemos apontar é conhecer a norma da ABNT, que fala sobre o resumo, que inclusive foi atualizada em 2021, que é a norma 6028 de 2021. Então, é importante saber o que essa norma coloca, porque inclusive ela diverge da norma anterior. Então, quem conhecia a norma anterior e não conhece essa atual, também vai enfrentar problemas. Então, é importante conhecer essa norma. E o que é que essa norma coloca? Ela apresenta 5 tipos de resumo. Então, isso vai gerar um grande problema para quem já acha que resumo é tudo uma coisa só, que intuitivamente já sabe o que é resumo, etc. Só que essa norma atual da BNT, ela coloca 5 tipos de resumo. E quais são esses 5 tipos de resumo? Ela apresenta a recensão, ela fala da resenha, do resumo indicativo e do resumo informativo. E aí ela distingue cada tipo de resumo desse. Então, por exemplo, quando ela vai colocar a recensão, ela vai falar que é um resumo é, com opinião de uma pessoa que não é especialista na área. Já a resenha seria o resumo com opinião, mas de um especialista, de um expert na área. O resumo, de forma geral, é esse resumo dicionarizado, que é sintetizar as ideias principais de um texto. O resumo indicativo é colocar todos os tópicos de um texto, a topicalização de um texto de forma resumida. E o resumo informativo é o que deve figurar nos trabalhos acadêmicos científicos e é o resumo que deve ser exigido pelos eventos acadêmicos científicos. Então, quer dizer, desconhecer essa última norma da ABNT já pode prejudicar muita gente, inclusive grandes teóricos que vão ficar revoltados com isso, mas que é uma questão real. Por isso que é importante conhecer essas soluções e esse passo a passo que nós estamos apresentando aqui. O que você gostaria de colocar sobre isso? Eu acho muito interessante essa última normativa aí da ABNT,
Porque também eu acho que ela ajuda, inclusive, a nós, pesquisadores, professores, a entendermos essas diferenças, porque existe, de fato, dentro da universidade, uma confusão, por exemplo, entre resumo e resenha, o que é resumo, o que é resenha, o que é recensão, né? Por vezes nós falamos assim para o nosso aluno do primeiro ano, façam, elaborem uma resenha. Mas será que ele já é especialista para elaborar uma resenha? Porque resenha, quem elabora é uma grande figura da área, um grande pensador da área. Muitas vezes é alguém que ou está acima do texto resenhado ou no nível do texto resenhado, né? Então, por exemplo, como a gente pede uma resenha para um aluno de graduação, ele está começando ainda, mas mesmo assim, também não estou criticando as práticas, mas eu acho que nos leva a pensar sobre isso. Então, Isso, acho que quando. refletir as práticas sociais dos textos exigidos na universidade, se realmente ele se encaixa com a situação social, né, do momento, do aluno, da formação, etc. Exatamente. Então, assim, eu acho que também você tem que ter clareza para o professor quando ele falar, vou pedir uma resenha, mas é só uma simulação de resenha, na verdade, né? É mais quase uma recensão, é alguém que está aprendendo e dando sua opinião. Não é um Uhum. especialista que tem capacidade de ver todo aquele assunto que está sendo discutido, por exemplo, num livro, num capítulo, e inclusive tecer críticas ao autor. Porque Isso. na resenha nós tecemos críticas agora. E aí, nessa própria norma da BNT, ela vem especificar, né, que na recensão, que é essa análise crítica de uma pessoa que tem um conhecimento de especialista, mas não faz análise crítica. Por quê? Porque essa análise crítica é feita na resenha, né? Ele fala dessa análise. Então, digamos que nós pedimos um aluno para fazer uma resenha e ele não tem condições de fazer essa análise crítica. Ele faz uma versão, mas veja bem que ele não é especialista, também já é problemático. E além de não ser especialista, quando se pede, quer dizer, quando se pede a recensão, ele não é um especialista para fazer a recensão. E quando se pede a resenha, ele não tem esse know-how para tecer essa análise crítica. Ou seja, são gêneros textuais que muitas vezes nós pedimos, mas exatamente nós não sabemos o que estamos pedindo. E vai passando de geração a geração na universidade. E aí, quando se fala do resumo de forma geral, que é o resumo dicionarizado dos principais pontos, é o que as pessoas tendem a fazer. E o resumo indicativo é aquela parte dos documentos, mas o que é que a BNT coloca como resumo próprio do meio acadêmico e próprio dos eventos científicos. É o resumo informativo. Então, esse resumo informativo, ele tem particularidades que se o estudante desconhece, ele vai cometer falhas e por mais que ele seja um grande autor, um grande especialista, ele vai ser reprovado em eventos como a questão que você colocou anteriormente aí. E aí, nesse resumo informativo, por que que muitas pessoas reprovam quando usam esse resumo informativo? É justamente porque é um trabalho que tem partes, que mesmo você colocou no início, eu tenho que contemplar determinadas partes. Então, quais são as partes obrigatórias que eu tenho que contemplar nesse resumo informativo? As finalidades do trabalho, objetivos, a metodologia, os resultados, que você mesmo falou que muita gente até omite, e a conclusão do texto, do documento, né? E essas partes, obrigatoriamente, elas precisam figurar nesse resumo informativo colocado nessa última norma da ABNT, nessa atualização. E aí ela coloca claramente, essa norma 6028 de 2021, ela coloca na página 2, ela vai dizer o seguinte: em documento técnico ou científico, recomenda-se o resumo informativo. Recomenda-se, não é obrigatório, mas quando nós vamos para o Congresso, todo o Congresso vai adotar esse resumo. Então, se eu não faço esse resumo, se eu não me habituo a fazer esse resumo a partir do TCC, a tendência é que quando eu chegue no Congresso, eu reprove a apresentação desse trabalho, ou que eu já faço um resumo que depois contra o meu trabalho para a banca ou para o avaliador. Qual é a sua percepção sobre essa questão? Eu acho que é importante pontuar, né, essas questões que a BNT já está trazendo. Quais são elementos mínimos que precisam estar presentes num resumo?
Olha, e como você falou, né, que eu já havia comentado, de fato, às vezes faltam. Qual que é a finalidade do seu trabalho? Qual que é o objetivo? Isso às vezes não aparece por conta daquilo que nós já discutimos. Uma pessoa vai, ela pega um pedaço ali da introdução, coloca como resumo, ou ela pega fragmentos do texto, ela não está olhando para o fato de que esse resumo ele tem que contemplar determinados pontos. Será que eu falei da finalidade para que, por que eu estou desenvolvendo aquela pesquisa, ou porque eu desenvolvi? Porque às vezes no congresso você está apresentando ainda uma pesquisa em desenvolvimento. E nem isso por vezes fica claro no resumo que aquela pesquisa está em desenvolvimento. Que resultados, que, conforme a BNT coloca, eu cheguei até aquele momento, quais análises eu estou empreendendo, ou se eu estou no resumo do TCC, aí você já chegou aos resultados. Então você vai falar quais foram as finalidades, qual era o objetivo do seu trabalho, e que resultados, resultados da pesquisa. E a partir desses resultados, você faz as suas considerações finais. Você chega a conclusões, porque o resultado da pesquisa não é ainda a reflexão que você fez a respeito daqueles resultados. Existe uma diferença. Cheguei a determinados resultados. O que a pesquisa me mostrou foi isso. Ok, a pesquisa me mostrou isso, mas eu agora, como pesquisador, vou refletir a respeito daquilo. Aí sim eu estou encerrando a minha pesquisa, porque daí eu faço as minhas considerações, as minhas reflexões a partir dos resultados. Porque, inclusive, resultados diferentes provavelmente seriam interpretados de modos diferentes por pesquisadores diferentes. Isso é tão verdade que, às vezes, na banca, nós vemos lá, o aluno fala assim, bom, então aí foi isso que a pesquisa mostrou. E alguém da banca, ou vários membros da banca, vão falar assim, bom, você interpretou desse jeito, mas eu poderia ver isso, ver aquilo, ver aquilo. Isso. Então o aluno fala, mas como isso? Como? Porque o resultado ainda não é a reflexão que você faz a partir dos resultados. E isso tem que estar presente no seu resumo. E aí, né, para irmos caminhando para a finalização e para a apresentação final desse passo a passo, e de bônus, se tivermos tempo, eu vou fazer uma confissão sobre esse tema. Uma questão também que a ABNT coloca na página 2 dessa norma 6028 de 2021 é que, em documento técnico-científico, recomenda-se o resumo informativo, como eu havia colocado anteriormente, e na página 1 ela vai colocar que o resumo informativo pode, inclusive, dispensar a consulta ao texto original. Então, aqui é uma questão que nós precisamos chamar a atenção do nosso aluno. O resumo informativo é o único gênero textual acadêmico que dispensa a leitura do texto original. O que isso quer dizer? É que um gênero tão importante, ele vai penalizar o meu trabalho de várias formas, mas ele é tão importante que ele pode dispensar a leitura do texto original. Então, por exemplo, se eu construo um mau resumo, se esse meu trabalho está sendo avaliado para um congresso, para uma bolsa, para a submissão a uma pós-graduação, o meu trabalho todo vai ser penalizado por causa desse resumo. E aí, desde o meu ponto de vista, isso mostra a importância do domínio desse gênero textual, como eu mesmo coloquei desde o início. É um gênero textual que vai lhe dar ingresso a outras etapas da vida acadêmica científica ou vai vetar o seu ingresso a outras etapas da vida acadêmica científica ou a eventos científicos também. Qual a sua percepção sobre isso, Lucas? Quando você começa a ler, por exemplo, um resumo de um TCC, e ali, como banca avaliadora, e ali no resumo você já, como avaliador, já vai se fazendo perguntas do tipo, o que está analisando? Qual o objetivo? É sinal de que o resumo não está bom. Porque, como bem Isso. coloca a BNT, o resumo ele tem que se sustentar sem o texto. Ou seja, eu vou ler o resumo e pelo resumo eu já sei o que vai ser o texto. É Isso. isso, ele tem que garantir que eu não precise ir ao TCC, ir ao texto para entender.
E assim como eu, ao ler um resumo de um artigo científico, eu não precisaria ir ao artigo científico para entender sobre o que ele fala. Eu posso ir para mais detalhes, para um aprofundamento, mas o resumo tem que garantir a totalidade do que vai ser exposto. Até por isso que eu falei da questão das conclusões, considerações finais, dos resultados que muitas vezes não aparecem. E aí está faltando, porque eu tenho que saber a que resultado se chegou, a que reflexões se chegaram, enfim. Então é por isso que o resumo ele é tão importante, ele se sustenta mesmo sem o texto, ainda que ele integre alguns gêneros como o TCC, ou às vezes ele seja um gênero autônomo, como por exemplo na submissão para um congresso científico. E eu já vi questões de resumo, isso está sendo comum cada vez mais em processos de seleção de pós-graduações, que no projeto de pesquisa desse processo de seleção, eles já colocam um resumo. E eles avaliam o resumo, e o resumo é atribuído uma nota elevada. Então, se o aluno não sabe fazer esse resumo, ele não vai ingressar nessa pós-graduação. É outra questão que os nossos alunos precisam estar atentos. Então, a partir de agora, nós vamos falar do passo a passo que é importante seguir para produzir um resumo informativo com propriedade, que ele Leitura, vai conquistar a banca. Pode me falar, permita Lucas. te interromper. E com isso que você falou, só recordando, né? Assim, aqui nós todo ano temos ingresso de mestrandos e doutorandos. E sim, aqui o nosso projeto de ingresso no mestrado ou no doutorado, ele exige um resumo e várias vezes esses resumos são mal elaborados. Isso. Por quê? Porque eles não atendem a esses requisitos mínimos. Isso já vai depondo contra aquela pessoa que está se candidatando a uma vaga numa pós-graduação. Isso. Bom, vamos lá. E aí, a partir de agora, nós vamos dar o passo a passo de como elaborar um resumo informativo com propriedade que vai conquistar a banca do seu TCC ou de outro trabalho acadêmico-científico que você esteja elaborando e que vai ser um resumo propício a ser aprovado em congressos e eventos científicos. Então, acho que já por essa informação, esse vídeo merece um like e para que nós possamos continuar produzindo conteúdos de valor para a nossa audiência. E aí, nesse passo a passo, eu vou apontar questões, e aí, quando eu fechar essas questões, o Lucas vai fazer as pontuações dele sobre essas questões que são importantes, que estejam nessa sequência textual do resumo informativo. Primeiro, a primeira parte eu acho que é importante apresentar o tema de forma geral. Então, muitas vezes nós lemos resumos que nós não sabemos nem qual é o tema que o aluno vai tratar. O segundo ponto é apresentar os objetivos, a finalidade do trabalho. O terceiro ponto é apresentar a metodologia que foi usada. O quarto ponto, apresentar os resultados. O quinto ponto, a conclusão. E o sexto ponto seria esse fechamento do resumo, seguido das palavras-chave. Então, e observando que essas palavras-chave são de 3 a 5 palavras-chave, nessa nova norma houve uma modificação que essas palavras-chave precisam ser separadas por ponto e vírgula e que precisam ser iniciadas com letra minúscula, salvo que as palavras-chave sejam nomes próprios. Então, se não são nomes próprios, eu vou sempre começar com letra minúscula e sempre vou finalizar uma palavra-chave, separar a palavra-chave da outra por ponto e vírgula e finalizar por ponto. Qual a sua pontuação sobre essa sequência, Lucas? É Que você justamente pensa? essa sequência que falta tanto. O tema sobre o que eu vou falar naquele artigo, sobre o que eu vou falar no meu TCC. Ah, mas aí as pessoas vão dizer, mas é claro que as pessoas falam. Não. Não. Tem resumo, por exemplo, que a pessoa vai falar sobre uma questão, vou dar exemplos, né, que eu conheço. Elas querem discutir, por exemplo, na tese, a relação do professor de redação com gramática.
Quanto gramática influencia para o professor de redação. E o resumo começa falando das variedades linguísticas do português. Como assim? Se no norte se fala de um jeito, no sudeste de outro, daí tudo bem, isso muito tangencialmente entra, mas por que está ali no resumo? Porque provavelmente a pessoa foi pegando de outros trabalhos que já fez, do meio da discussão lá que ela está apresentando no projeto e traz. Então, tem que ter o tema, tem que ter os objetivos. Eu recomendaria também que se coloque a fundamentação teórica, não destrinche, mas faremos uma análise a partir de tais teóricos e mobilizando tais conceitos. A metodologia, gente, a metodologia, eu acho que ela está no top 10 do que não é citado. As pessoas não falam de metodologia. Elas falam assim: vamos analisar tal coisa com base em tal fundamentação teórica. Até põe em fundamentação, com base nos autores. Vou analisar, mas qual é a sua metodologia? Porque eu posso mobilizar os mesmos autores com outra metodologia. Então, assim, metodologia é uma coisa que fica muitas vezes ausente nesses resumos, né? Não aparece. Bom, e daí a finalidade, os resultados e o fechamento. Mais uma vez, vou bater nessa tecla dos resultados. E os resultados, gente. Se é o resumo do TCC, já tem que estar lhe falando. Aqui, conclusões, você checou. Não é para deixar o seu leitor, né, curioso, não. Curiosidade são outros gêneros, não é aqui, não. Aqui não é filme, pode contar, a banca vai esperar que você conte mesmo. E aí, quando o resumo apresenta informações desnecessárias, que foi o que você colocou, então vem com circunlóquios sobre o tema, mas não apresenta o tema de forma objetiva, ele foge à questão da extensão do resumo, porque, segundo essa norma da ABNT, os trabalhos acadêmicos, os resumos de trabalhos acadêmicos, eles precisam ter de 150 a 500 palavras, os artigos de periódico de 100 a 250 palavras e outros documentos de 50 a 100 palavras. Ou seja, se eu agregar informações desnecessárias, o seu trabalho de forma que não é objetiva, com certeza eu vou ultrapassar essa quantidade de palavras, que é outra questão que pode reprovar um resumo no evento, né? Fugir o padrão da extensão do resumo. Bem Você lembrado. gostaria de pontuar alguma coisa sobre esse? Essa questão da extensão, sim, é bem lembrada, porque uma das coisas básicas é isso. Seu resumo pode ser reprovado, porque é para ser um resumo, e houve mais palavras do que eram as previstas. E aí, estou te falando aqui das questões, por exemplo, do ingresso, do mestrado, doutorado, às vezes você pega um resumo, que o resumo é uma página e meia. Então, assim, como você falou, aí, inclusive, já vai indicando para o avaliador que é esse circunlóquio. Vamos dizer em bom português, você está enchendo linguiça. Porque, às vezes, aquele projeto não tem uma estrutura adequada. Então, isso é ruim, digamos assim, né? Você está ali querendo meio que enrolar a banca, mas se enrolando e a banca é formada por professores experientes. Ela não vai ser enrolada assim tão facilmente. E aí, para finalizarmos o vídeo, os bônus, né? Nós vamos colocar na sequência. Quando é importante elaborar esse resumo? Teoricamente, o resumo é a última parte do TCC. Então, como o Lucas bem colocou no início, muitas pessoas fazem já de qualquer forma, porque já vem cansado de todo o projeto, ou porque não conhece a real importância que esse gênero textual tem para um TCC ou para o crescimento dentro da carreira acadêmica e profissional, porque realmente é um gênero fundamental para o crescimento na carreira acadêmica e profissional. Então, teoricamente, ele é a última parte do TCC a ser escrita, mas normalmente eu aconselho aos meus alunos que, como é um gênero textual que tem partes, tem toda uma superestrutura, tem toda uma macroestrutura bem determinada, eu aconselho aos meus alunos a elaborar essa estrutura desde o início do trabalho, desde que eles pegam o template do trabalho e começam a elaborar o seu próprio TCC,
e já elabora a estrutura e quando termina o TCC faz as adequações finais de acordo com a finalização do trabalho. Qual a sua sugestão sobre quando elaborar o resumo do TCC, o resumo do trabalho científico? Bom, Eretusa, no mundo ideal, você vai escrever o resumo depois de tudo. Né? Você vai ter clareza de tudo que você falou e vai estar até com o projeto, né, bem finalizado, bem assentado na sua cabeça. Mas, no mundo prático, eu concordo com você. É melhor, no meu ponto de vista, né, como professor, que você já vá fazendo uma estrutura do seu resumo. Olha, o que eu vou analisar, você já sabe. Qual fundamentação teórica você vai mobilizar? Você já sabe. Que metodologia? Você já sabe. O que você não sabe ainda são as partes finais, né? Quais foram os resultados, você já sabe os seus objetivos, mas não sabe ainda quais são os resultados e as suas considerações a respeito dos resultados. Mas eu prefiro já ir estruturando e deixar ali meio pronto, porque também, realmente, de fato, no final, nós estamos bem cansados, então, eu acho que quando ele já está assim, meio encaminhado, dá até um ânimo. Ah, eu vou meio que revisar, reelaborar, né? Dar um acabamento final. Então, eu recomendo sim. Agora, se a pessoa E, quiser fazer tudo no final, tudo bem, desde que ela olhe todos esses aspectos. e outra questão que é importante quando eu vou estruturando desde o início, criando essa estrutura, é que eu sempre observo que o texto acadêmico, ele, diferentemente de outros gêneros textuais, ele é um gênero textual que, de forma geral, que o formato importa. Então, o gênero textual acadêmico, o formato importa, e eu diria que 50% dos gêneros textuais acadêmicos, de forma geral, é 50% formato, 50% conteúdo. O que eu falo em relação a isso? É que se eu falho no formato, o meu trabalho vai ser reprovado ou mal avaliado. Então, eu preciso prezar por esse formato. Se eu construir esse formato desde o início do trabalho, se eu sou consciente da importância desse formato, é como o próprio Lucas colocou aqui. No final, eu vou lapidar, melhorar, mas eu não vou fugir do formato. E aí, se eu deixo para aprender sobre esse formato, deixo para elaborar todo esse gênero textual no final, sim, eu posso, no mundo ideal funciona assim, mas muitas vezes o gênero textual é negligenciado e às vezes todo o trabalho, toda a pesquisa é penalizada somente por causa desse gênero textual. E aí, para finalizarmos, vamos fazer a confissão final do nosso podcast de hoje. Eu só estava esperando Lucas, por isso. tem muita gente que vai esperar por essa parte, é uma das melhores partes do vídeo de hoje. Você já reprovou algum resumo em algum evento? Gente, você não pode fazer essa pergunta assim ao vivo e a cores. Sim, São já. duas confissões. Eu vou confessar a minha parte e você vai confessar a sua parte. Tá bom. Então, aqueles bem confesso, sim, já reprovei, já avaliei mal TCCs, artigos científicos e projetos, por exemplo, de mestrado e doutorado, em razão do resumo. Não reprovei o artigo ou os projetos em razão só do resumo, mas sim pontuei para os autores que havia problemas nesses resumos. E já Uhum. reprovei sim, porque a gente tem que reprovar quando a gente faz parte das comissões científicas trabalhos que não apresentam um resumo minimamente aprovável, digamos assim. Isso. Eu também eu como avaliadora, eu já reprovei alguns resumos em congressos e eventos científicos, mas como aluna, eu também já reprovei um resumo. E foi aí que eu percebi a importância do domínio desse gênero textual. Eu tinha feito uma boa pesquisa, eu tinha me dedicado muito à pesquisa, mas eu não conhecia com propriedade, passo a passo, de como elaborar um resumo que pudesse ser aprovado no Congresso. Então, eu ignorei alguns desses indícios que nós apontamos aqui e tive o meu resumo reprovado em um congresso, né? Então, teve um lado negativo, porque
Eu tive essa decepção acadêmica, digamos assim, lá no início da minha vida acadêmica, mas, por outro lado, teve um ponto positivo, porque a partir daí eu passei a dominar melhor essas questões de resumo, estar atenta e pregar isso para os meus alunos, a importância que existe em dominar esse passo a passo e todas essas questões que nós colocamos no vídeo de hoje. Mais alguma coisa para fecharmos esse vídeo, Sim, para eu acho concluirmos? interessante aí que você falou pelo seguinte, para você ver como é a questão desse domínio do gênero textual acadêmico. Por quê? Você mesmo disse, havia feito uma boa pesquisa, mas na transposição para o resumo, por desconhecer os elementos, eu fui reprovada. E isso acontece. Então não é que o avaliador ele olhou assim e falou assim: ah, hoje estou de mau humor, vou reprovar. Não existe Não. isso, é um trabalho técnico. Você olha, tem esses elementos aprovados, não tem? Reprovado, é simples assim. É tanto que E, hoje é feito por um software, não precisa nem um ser humano ir lá e apontar que existe ou não. Mesmo você marcando o X lá no questionamento que o software faz, o próprio software já dá o parecer desse resumo para esse evento. e aí, eu não vou poder confessar que eu tive resumos reprovados, porque eu não tive. Mas o mérito não é meu. Por que, que eu vou dizer que não é meu? Porque, especialmente no início da graduação, né, eu fiz 3 anos de iniciação científica, a minha orientadora, ela lia todos os resumos que eu submetia a congressos. Então, veja, eu já tinha uma leitora super experiente para me orientar, uma leitora prévia, certo? Então, isso foi muito importante para mim. Agora, o que, que acontece? Muitas vezes, isso acontece no mundo acadêmico, os orientadores, por vezes, não leem ou não têm tempo de ler, ou não se dedicam a ler. E aí o aluno ele pode ter o seu trabalho reprovado. Então, não é todo mundo que tem a sorte de ter um orientador que está o tempo todo olhando para o seu texto, contribuindo para o seu texto. Então, não é que, nossa, então você era fantástico. Não. Existia alguém que me orientava, que olhava para esses aspectos que eu não conseguia olhar. Mas hoje, né, com a internet, é mais fácil, porque eu acho, particularmente, Letusa, porque hoje nós temos, por exemplo, informações como essas que nós estamos colocando. Então, Isso. se a pessoa falar assim, eu quero fazer um bom resumo, eu quero que o meu resumo seja aprovado em um congresso científico, e ela assistir a esse vídeo, eu acredito que ela vai, se não total certeza que vai ser aprovado, ela tem grandes chances de ser aprovado, porque nós estamos dando uma espécie de receita de bolo de como ser aprovado, de quais são os elementos, do que as pessoas olham, de como e nós estamos olhando de dentro, daqueles que avaliam e te dizendo, olha, é isso que nós avaliamos, é por esse caminho que você deve seguir. E o ponto mais importante para fecharmos é construir essa autonomia, porque, como você bem colocou, por exemplo, na minha primeira iniciação científica, eu aprovei o resumo no Congresso. Então, por quê? Porque o meu orientador da época teve todo o esmero em fazer a revisão desse trabalho. Mas já nessa segunda iniciação científica que eu reprovei, a orientadora ela não teve tempo de fazer a revisão adequada do texto. E aí, por mais que eu tenha me dedicado mais do que na primeira vez, o meu resumo foi reprovado, porque faltou esse olhar do orientador, porque realmente não foi por maldade, não foi por ruindade, foi porque realmente ela não teve tempo. E no meu caso, porque eu estava iniciando a minha vida acadêmica e eu ainda não tinha essa autonomia construída, mas como você bem coloca, hoje nós temos um vídeo como esse que o aluno que acessa, ele vai conseguir elaborar esse passo a passo. Inclusive, se alguém que está vendo esse vídeo quiser um template, um modelo de um resumo, comente que nós podemos disponibilizar mais adiante esse modelo, esse template desse resumo que nós colocamos aqui durante todo esse episódio do podcast de hoje. Então é isso aí, Letusa. Acho que é isso. Um bom resumo a partir desse vídeo. E esperamos receber bons resumos, que nós não precisemos reprovar mais nenhum, não é isso? Isso.
E com isso nós concluímos o podcast de hoje e agradecemos a nossa audiência por ficar conosco até o final desse vídeo. Deixa o like aí, valeu, um abração, Iretus, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.